Olá! Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso online Escola Pública Democrática. Esse curso encontra-se na nossa plataforma digital plural, o FABC. O endereço é cursos.fabc.edu.br/digital plural. Na nossa plataforma, você pode acessar esse nosso curso, Escola Pública Democrática, e vários outros que têm relação com os temas que nós abordamos aqui. Esse curso é feito em parceria com o pessoal da organização do Encontro USP Escola. O Encontro USP Escola é realizado todos os meses de janeiro e julho, e presencialmente, né? Nós realizamos e fazemos esse curso, Escola Pública Democrática. Eu participo também de outro curso, que é o Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola, e excepcionalmente, por conta da pandemia, nós estamos disponibilizando todos os conteúdos online e fazendo esses encontros para que a gente possa conversar, aprender juntos e não perder toda a oportunidade de formação que temos neste momento difícil sobre temas que são muito importantes para ajudar a enfrentar os problemas que se aprofundaram e se agravaram no contexto da pandemia e que terão consequências também no cenário pós-pandemia. Nós estamos já entrando mais ou menos na segunda rodada dos nossos encontros. Já passamos por todas as unidades, né, do nosso curso, unidade 1, 2, 3 e 4, falando desde o conceito que nós temos, né, sobre o que é uma escola pública democrática, as diversas instâncias que precisam existir numa escola pública democrática, as ações e projetos que podemos e devemos desenvolver para uma escola pública democrática. E ao longo de todos esses encontros, nós contamos aqui com a participação de vários educadores e educadoras apresentando suas experiências, seus estudos e também compartilhando essa esperança, né, e essa vontade de fazer da escola pública um espaço de enfrentamento do contexto de injustiças que estamos passando e de garantia da democracia no nosso país. Então, dentro dessa realidade, né, que se apresenta aqui para nós, de seguir com os nossos estudos, eu chamo aqui o professor Raimundo, né, para falar. Temos aqui também o professor Cláudio, junto com a professora Flávia, o professor Cleiton, que são membros também, além do Encontro USP Escola, né, da comissão organizadora deste curso, eles também são membros da APEP, que é a Associação dos Professores de Escolas Públicas, que também faz parceria com a gente para a execução desse curso. Então, passo a palavra aí para o professor Raimundo, né, que vai fazer a fala dele, e o professor Cláudio, e vão chamar vocês também que estão aqui com a gente, nós sempre com a sala lotada, o pessoal participando no chat, trazendo experiências, perguntas. Então, vamos lá, pessoal, bom encontro para nós. Olá, boa noite a todos e todas. Eu fico muito feliz em ver esta sala e o interesse de muitas pessoas por esse assunto, né? Por este assunto da Escola Pública Democrática. Estamos agora com cerca de 107 pessoas participando do encontro de hoje, que é o quinto encontro. A Andrea mencionou aí que nós passamos pelas 4 unidades propostas inicialmente, e aí a gente, então, sugere que hoje seja um dia em que todos possam participar relatando para a gente aqui a experiência que vocês tiveram, estão tendo, sobretudo nessa construção coletiva do que vem a ser uma escola pública democrática. Eu acho que a gente vai abrir, está aberto, na verdade, o espaço para que vocês possam, então, se expressar. Eu fiz uma passagem pelo Lab, eu vi muitas experiências, ouvi especialmente da Prefeitura de São Paulo. Na cidade de São Paulo tem uns conselhos regionais, né? Tem um conselho municipal e ele se subdivide na cidade, os conselhos regionais, que eu acho que é uma experiência que eu já conheci por meio do Danilo, que é um professor da Escola Municipal de São Paulo, mas que teve uma colega que mencionou aqui também no Lab. Eu acho que são coisas que a gente precisa compartilhar aqui. Eu volto a falar um pouquinho mais para frente, agora eu passo a palavra para o Cláudio, né, o aniversariante do dia, para ele então ir
fazer a sua fala inicial. Mas para começo de conversa, muito obrigado a todos e todas por este encontro de hoje. Boa noite a todos e todas, né, a todos que estão aqui. Obrigado pelas citações. Eu digo que eu estou completando 4, né? Só não digo o quê, 4 décadas ou alguma coisa assim. E aí, fico feliz por estar aqui com vocês mais uma noite para a gente dialogar um pouco sobre a questão da escola democrática, né? E aí nós vemos, na discussão anterior, a gente viu lá a experiência da professora Cláudia, né, com o Vitor, que trouxeram lá algumas experiências vividas na própria escola de uma forma bem intensa, né? E aí a gente também tem a Flávia, que fez uma introdução da sua fala na aula passada, junto com o Cleiton, e que nós falaremos um pouco, né, mais a respeito desse diálogo da escola pública democrática com a visão freiriana. E aí o Raimundo trouxe essa questão que apareceu no nosso lab lá democrático, que acho que algumas pessoas aqui já estão lá interagindo. Volta e meia a gente entra e faz uma interação também com nossos colegas lá para trocarmos essas experiências. E a nossa colega trouxe a experiência do Cresce, né, que foi um projeto pensado em 1989, já após Constituição, né, dos marcos que a gente está trazendo aqui, que detalha esse novo rumo da escola, da educação brasileira, a partir dos documentos oficiais da legislação brasileira, e que Paulo Freire traz, né, no governo Erundina, para repensar esses espaços de diálogo, e que, de uma certa maneira, foi resgatada a partir de 2015, né, na cidade de São Paulo, e que eu entendo que seja um projeto, assim, maravilhoso, porque ele amplia o debate para além dos conselhos, só dentro do espaço da comunidade escolar, numa comunidade mais ampla, né, e nessa visão freiriana de aproveitar as experiências, né, porque o Freire vai trabalhar muito com essa questão, né, de trabalhar com as experiências das pessoas, porque ele entende que nós já chegamos com uma série de bagagens e que precisa ser olhada com carinho, de forma especial, para que a gente construa esse espaço democrático. E aí o Raimundo traz aí que a gente vai navegar um pouquinho em alguns pontos dessa escola, do que a gente vem tratando durante esse período que a gente está se encontrando aqui, né, que tem sido para mim tem sido um aprendizado tão gostoso que eu imaginava ainda que era o 4º encontro, né, mas já estamos no 5º. Então isso é sinal de que o curso tá bom e a gente não vê o tempo passar, né, nesse sentido dessas discussões. E aí, Raimundo, eu te devolvo a palavra, você trazer alguma questão, ou a gente abre a palavra para os nossos colegas que já quiserem falar, já quiserem dialogar com a gente nesse sentido, né? Perfeito, Cláudio. Eu vou fazer uma introdução aqui para poder chamar a Flávia, né? Que a gente tinha inicialmente assim, uma pretensão no início do curso, quem está acompanhando, fazendo as leituras, já deve ter visto, que era ampliar, né, o olhar sobre o que é a escola pública democrática, conhecer formas de organização, gestão e participação da escola pública democrática por parte da comunidade escolar, refletir sobre como a educação é um direito humano básico e o que a escola pública democrática precisa fazer todos os dias para assegurá-lo a crianças e adolescentes que nela estudam, estudar qual é o perfil da comunidade escolar e quais são as suas formas de levantamento e análise de dados que podem ser utilizados para subsidiar tomadas de decisões e ações em prol da escola pública democrática. Também nós temos a pretensão de refletir como a comunidade escolar organizada pode ajudar na organização de ações educativas, culturais e sociais da escola
pública democrática, principalmente nos cenários de pandemia e pós-pandemia, em que o espaço escolar é um dos maiores polos de atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, combatendo situações de exclusão e desigualdade, transformando a realidade próxima a partir do empoderamento da sociedade civil organizada pela democracia cotidiana. Então, as nossas pretensões, são as nossas pretensões para organizar uma escola pública democrática. Eu acho que a partir desses encontros que nós fizemos, nós trouxemos, e além de trazer, está disponível no site da plataforma Digital Plural, todo o conteúdo, né, que vocês podem visitar e revisitar, como que se atende a esses princípios que nós estamos colocando aqui do ponto de vista teórico. Trouxemos algumas experiências práticas, né, de relatos de professores e professoras que vivenciam essas questões no ambiente escolar. E aí a gente deixa essas questões para vocês refletirem, enquanto a professora Flávia fala um pouco aqui da sua experiência e da perspectiva da freiriana da educação. Aí vocês comecem, então, a pensar em como fazer a participação de vocês aqui hoje. A gente quer abrir para vocês se sentirem seguros e seguras para relatarem, trazer a experiência do diário, que você já deve estar anotando lá, e como que vocês estão, então, compreendendo esse percurso que nós fizemos até agora, que nós estamos fazendo até agora. Eu já estou com a inscrição aberta aqui, né? Então vou olhando aqui no chat e vou anotando os nomes de quem quiser falar, enquanto a professora Flávia, então, faz a sua exposição. Tudo bem? Passa a palavra, professora Flávia. Boa noite. Rômulo, só para a Flávia, eu queria fazer uma palavrinha com o pessoal. Os documentos que a gente falou de enviar, eu não esqueci não, tá, gente? Aqui, hoje eu pedi ajuda para os universitários, literalmente, a Bianca já me respondeu, e aí eu descobri que eu tenho que fazer primeiro subir para o Google Docs para depois mandar o link, tá? Então, já chega com algumas coisas aí para vocês. Tá bom? Obrigado. Diga, Flávia, cadê você? Tá sem som. Desculpa, acabei desligando para o Cláudio falar e esqueci de ligar de novo. Isso acontece. Ele tá aprendendo. Agora tá aprendendo. Bom, gente, obrigada mais uma vez, né, por estarmos aqui juntos, né, podendo conversar sobre escola pública democrática, sobre democracia, que é um assunto tão importante, né. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou professora na ETEC, né, então eu sou funcionária aí do Centro Paula Souza, né? E na semana passada a gente estava conversando um pouquinho sobre a ETEC onde eu trabalho, né? E sobre a sorte que eu tive, porque eu não sei se é sorte, tudo isso junto, né? De poder iniciar aí uma ETEC. A minha ETEC ela é novinha, né? Ela vai completar 13 anos e eu estou lá desde o início, né? Ela começou seu funcionamento em maio de 2007 e eu cheguei lá em julho, né? Então, eu comecei junto com os estudantes, um pouquinho antes deles chegarem, né? E tive essa felicidade de poder construir uma escola a partir do seu início, né? Então, assim, tive muitas aprendizagens, né? Com muitas vivências, assim, e desde muito jovem, né? Eu tinha 21 anos quando eu iniciei lá na ETEC, né? E tive, assim, essa felicidade de poder participar desse processo aí de construção de conselho de classe, né? Que é tão importante, da APM, tudo bem desde o seu início, né? Claro que a escola ela vai ganhando corpo com o passar do tempo, né? E ela vai se modificando, né? Mas acredito assim que na instituição, né, no Centro Paula Souza, em geral, Júlia? Lá na ETEC, a gente tem aí
boas possibilidades de exercer a democracia, sabe? Então, a gente tem as comissões, né, que são importantes para, por exemplo, fazer a questão da pontuação docente, a classificação de quem vai escolher as aulas, né? Então, é feita por uma comissão de professores. Então, todo mundo entrega a sua documentação, tem a comissão que avalia esses documentos dos professores e vai pontuando ali, né, de acordo com o seu estudo, de acordo com o seu tempo de experiência lá na escola, enfim. E aí você vai sendo ali classificado para fazer a escolha das suas aulas, né? Nós temos a eleição de diretor a cada 4 anos, mesmo que seja aí formada uma lista tríplice, né? E aí a escolha fica por parte da superintendente do Centro Paula Souza, é um momento onde a gente também consegue refletir a escola, fazer um debate sobre os acontecimentos e ter a possibilidade aí de escolher aí um novo diretor ou uma nova diretora. Na nossa escola a gente passou por esse processo poucas vezes, né? Mas eles foram muito interessantes, porque nesse período a gente retoma, né, essa consciência da reflexão, né, do diálogo entre a escola, a comunidade, né, e, enfim. Então, assim, eu assim, Raimundo, assim, o que mais você quer que eu fale, assim, da escola? Vamos deixar o pessoal falar, porque eles devem ter também experiências incríveis para contar aqui, e eu fico com medo de ficar falando, e aí o pessoal tem tanta coisa também para compartilhar, né? Então, não sei. Viu, Flávia? Eu ia falar para você que o seu relato é maravilhoso, que eu cresci ali no bairro de São Mateus, né, fronteira onde é a Suetec, né, que o bairro Fazenda da Juta era uma fazenda mesmo antigamente, né? E você falou de toda a ocupação feita pelos movimentos sociais, de como as pessoas lutaram pelos equipamentos culturais e educacionais daquela região. Então, é muito importante você compartilhar essa experiência e saber que uma educadora tão nova como você está à frente, né, de transformar esse lugar, abrir os espaços. E enquanto você falava aqui no chat, tinha também uns comentários, né, uns relatos de diários. O que eu ia pedir para você é que parece que está dando um ruído no seu microfone. Não sei por quê, mas que você voltasse a falar, compartilhar mais experiências. Se você puder trocar esse microfone aí, ele estava dando um cacareco aqui no nosso ouvido, tá certo? Tá certo, eu vou trocar então o microfone e aí vocês vão continuando essa conversa. Isso, e aí você volta aqui. Enquanto o pessoal se inscreve aqui, Raimundo, eu queria compartilhar uma experiência para inspirar o pessoal também, a forma de relato aqui, que foi o seguinte: no ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um processo de formação docente no começo do ano na Escola Estadual Deputado João Dória, que fica lá no Itaim Paulista. Não sei se vocês conhecem, se tem alguém aqui de lá, né, dessa região, mas é uma escola... Oi? É de casa. É de casa, né? É tudo vizinho. O pessoal da ZL. É perto da minha casa. Então, a diretora lá é a Mariana, que participa da gente sempre do curso de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na escola, lá no Encontros Pscola. Sabe, Cláudio e Raimundo? E ela chamou a gente para fazer umas boas-vindas, uma formação de boas-vindas na escola estadual Deputado João Dória, que é uma escola que se tornou referência ali naquela comunidade. Então, eu queria compartilhar para inspirar vocês de dizer assim, que nós entendemos que na escola pública democrática, esses momentos de formação são muito importantes, momentos em que a gente reúne toda a equipe, né? Desde as pessoas que trabalham na gestão da escola, né, na organização do espaço escolar, até os educadores e educadoras de várias disciplinas. Então, foi 2 dias que nós passamos, né, com essa equipe. E nesses 2 dias, a gente compartilhou experiências, expectativas, abriu uma roda de conversa para cada um falar de onde veio, né, conhecer melhor o seu colega, a sua colega de trabalho, falar da expectativa de trabalho com a sua área de conhecimento, compartilhar um pouco das próprias histórias escolares, porque a gente incentiva isso, né, na escola
pública democrática, a gente tem que saber quem somos, né? Como nós tivemos a nossa vida escolar, o que ela poderia melhorar e ser diferente na escola que nós estamos. E aí também a gente trabalha com a parte da cultura de paz, né? Que é criar espaços seguros, como nós estamos criando aqui, para as pessoas compartilharem essas experiências e dialogarem, né? Ao invés da gente organizar debate só assim, que é um time contra o outro, reunir e organizar na escola pública democrática espaços de diálogo, em que as pessoas vão escutar umas às outras, né? E muitas vezes vão escutar alguma ideia ou algum projeto com que não tinham contato, ou até com que não concordam, mas não vão desrespeitar o colega, né? Não vão xingar a colega, não vão desmerecer as pessoas, vão procurar escutar e saber por que a pessoa faz esse projeto, de onde ela tirou essa ideia, por que ela dá aula dessa forma. Então, essas rodas de conversa, né, com essa perspectiva de aprender uns com os outros, umas com as outras, e também a gente trabalha muito com as práticas de arte e educação nessas formações. A gente faz as danças circulares, né? Não sei se as pessoas já ouviram falar, mas a gente traz danças de vários povos, e na hora que você faz uma prática de arte e educação, que nós estamos sentindo tanta falta nesse momento que nós estamos vivendo, né? De pegar nas mãos uns dos outros, de fazer uma roda de brincadeiras, né? De contação de histórias. Como que isso, numa formação docente, também faz com que a gente pense com todo o corpo. Vocês entenderam? Em vez de ficar só aquelas formações que a gente fica 4, 5, 6 horas sentada, bunda na cadeira, poder cantar, poder dançar, poder entender que o nosso corpo todo é instrumento de trabalho na escola. E que quando a gente faz isso, principalmente a gente que trabalha com crianças, a gente está tornando a escola pública um espaço democrático, que valoriza toda a corporalidade, valoriza uma educação transdisciplinar, uma educação que tem ciência, arte, saúde, tem os pais, tem a comunidade. Então, eu queria compartilhar com vocês como foi importante para mim, como professora de uma universidade, ir nessa escola, porque eu estudei numa escola estadual, né? Em 2 escolas no bairro de São Mateus, e eu tenho muito orgulho, apesar de trabalhar na universidade pública no ensino superior, eu tenho muito amor e muito orgulho, assim, quando os meus amigos que são educadores na escola básica falam, vamos lá fazer uma formação, sabe? Vamos começar o ano conversando, vendo os projetos que cada um tem, vendo os projetos de parceria que nós podemos fazer, criando um ambiente em que a educação tem arte, cultura, história, né, junto com as ciências. Então, eu queria compartilhar para vocês que são muitas as professoras e os professores que trabalham nas universidades, nas licenciaturas, que estão fazendo esse trabalho, né, como eu faço também, junto com o pessoal. E que é muito importante a gente ter essa ligação entre a universidade e a escola. Nunca perder esse movimento, né, que o Encontro USP-Escola sempre coloca para a gente, que a PEP, a Associação dos Professores de Escola Pública, sempre coloca para a gente, da gente fazer os nossos projetos e atividades na escola e não deixar de documentar, de sistematizar, né, de juntar isso com a nossa autobiografia, de colocar isso nos congressos de educação, entenderam? Então, nós estamos aproveitando, né, peguei esse tempinho aqui enquanto a Flávia arrumava o microfone, né, para dizer para vocês, é muito importante, todos vocês que estão aqui hoje com a gente nesse encontro, se perceberem como protagonistas dessa escola pública democrática e não deixarem de fazer os registros de vocês, né, contar a história de vida de vocês, sistematizar os projetos que vocês já fizeram, estão fazendo e querem fazer na escola pública democrática. E quando vocês colocam tudo isso a público, seja falando aqui ou lá no nosso lab, na plataforma, muita gente vai falar, nossa, eu trabalho perto de você, ou eu estou longe, mas agora com a internet nós podemos fazer um projeto junto, né? E é essa rede de apoio mútuo que vai incentivando as pessoas a verem que elas não estão sozinhas na escola, certo? Então era isso que eu queria puxar a conversa e chamar o pessoal para falar, né? Eu estou vendo várias carinhas aqui,
né? Além da Flávia, se ela quiser retomar a palavra, mas eu estou vendo o Cláudio, o Raimundo, aí tem a carinha aqui da Heloísa, que eu sei que tem um trabalho maravilhoso lá no Espírito Santo, né? De educação para as relações étnico-raciais. A Carla, uma querida, né? Elas também frequentam o curso de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade. Estou vendo aqui a cara do Estênio, o Rodrigo, a Ana Lúcia, né? Que está aqui com o codinome Blue Dot, que é da filha dela. Então, nós estamos chamando todos vocês, né, Raimundo, Flávia, Isso, Cláudio, para vir aqui falar. justamente. Então, a Andrea faz uma fala muito, assim, de que a Andrea é uma pessoa muito especial, gente. Talvez seja eu conheço a Andrea desde 2016, é muito recente o meu encontro com a Andrea, no âmbito do encontro USP Escola, né, que ela foi lá fazer uma participação, não saiu mais, e ela tem essa característica de entrar e não sair, de entrar e não sair mais das coisas, e aí ela vai agregando. Nós precisávamos mais de professoras e professoras assim como ela, com esse espírito expansionista, né? Ao mesmo tempo agregador, né? de novas propostas, de novos caminhos, de novas possibilidades. Eu acho que ela é uma pessoa muito especial para mim. A Flávia, ela já está pronta para falar, mas eu vou pedir licença para a Flávia um pouquinho para chamar umas pessoas que já estão inscritas aqui. Quem me ajudou a fazer essa inscrição foi a Bianca, que já pôs uma listinha aqui de nomes que pretendem falar. Aí eu vou chamar vou chamar essas pessoas para falarem, linkando já com o que a Andrea mencionou, o que a Andrea mencionou, gente, está na unidade 4, né? Que ela organizou junto com os professores aqui de São Paulo uma coletânea de 12 livros, né? E que tem uma série de questões práticas, né, de projetos práticos realizados por professores e professoras dentro das escolas, que é um pouquinho diferente. Às vezes você lê deixa eu ver o que é projeto, aí tem uma questão teórica lá, o projeto é assim, se realiza dessa forma, assim, não. O que a Andrea traz aqui na coleção de 12 livros e mais documentários são experiências práticas que estão escritos aqui em livros para vocês baixarem, estão prontos para vocês baixarem, é gratuito para vocês baixarem e verificarem as experiências práticas de dezenas e dezenas de professores que participaram do projeto da produção dessa coletânea de 12 livros. Viu, Raimundo? E a gente fala a unidade 4. O pessoal vê que são pessoas de escolas municipais e estaduais que fizeram, né? Porque muita gente fala assim, mas quem fez isso? Foi lá aquela professora sabichona lá da universidade. E aí teve uma vez uma professora que chegou para mim e falou assim que tinha um concurso, alguma coisa internacional dos melhores professores do mundo. E aí uma das professoras era brasileira. E ela olhou o projeto da professora e falou assim, mas olha, esse projeto que essa professora faz é muito parecido com as coisas que nós fazemos na nossa escola. E aí eu falei para ela, a diferença é que essa professora parou para registrar, para sistematizar, para divulgar, para transformar isso em conhecimento. E muitas vezes a gente, na correria, não tem tempo de fazer isso, não é verdade? Sim, não vamos deixar de registrar, gente. Tem que não fique esperando assim via uma inspiração assim muito, não, porque as pessoas escrevem o que está nestes livros que a Andrea nos apresentei aqui junto com a equipe dela, foram escritos por pessoas assim como a gente mesmo, pessoas comuns. Eu desde criança, vou confessar aqui uma coisa, desde criança eu era louco para conhecer um autor, um escritor, né, que para mim era tudo estranho, né, eu nunca encontrava com esses escritores, né, essa de Queiroz, Machado de Assis, essa turma, eu falei, não existe escritor no mundo, não é possível. Até que eu encontrei um cordelista chamado Moreira de Acopiara, né? E aí eu falei, nossa, obrigado por você. Aí virou meu amigo, a gente fez várias palestras juntos, várias oficinas juntos, mas enfim, eu acho que a gente precisa perder esse medo de pôr as nossas ideias no papel, entendeu? A gente precisa perder esse medo, vamos pôr as ideias no papel, porque são essas ideias que
que nos torna imortal, tá? Nos torna imortal. Então você registrou lá o que você fez por aqui. Então nós temos escrito aqui para falar, eu peço licença aí a Flávia mais uma vez, a Débora, Letícia, Marilyn, Márcia, o Eude me pediu para sair, não é? Então a sequência que eu tenho é essa aqui. Tem também o amigo Estênio, tá? Então vamos começar com a Débora. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Ela está por aí. Acho que a Débora... Ixi, será que encrencou? Às vezes caiu. Chama a próxima, se ela voltar, a gente chama É aí. isso. Então vamos chamar a Letícia. Quando a Débora voltar, a gente põe ela para falar. Letícia? Vai falando aí, até eu achar o microfone. Cadê Marilyn? É só abrir o microfone, gente. Talvez precisa, né? Porque a gente que está aprendendo, eu sempre faço isso. Falo, quando eu vejo tá fechado o microfone. Maria? Vai falando aí, até alguém abrir o microfone. Marta? Marta, tá por aí? Eu só queria dizer que eu conheço essa escola que a Andréia citou, que a minha mãe inaugurou ela e fazia um projeto muito bacana com a comunidade. Ah, que legal. Quem que tá falando? É a Alcione. Eu sou Oi, filha da Alcione. Creuza. Ah, que legal. Olha, é muito bom a gente saber, né, que essas escolas são referência nos bairros que têm necessidade da escola ser um espaço tão importante. Foi, na época era muito complicado, porque aquele é um terreno invadido, então tinha problema com a comunidade, né? A bandidagem invadia muito a escola. E aí minha mãe, junto com os professores, fizeram um trabalho muito bacana em que os bandidos não invadiam, os alunos participavam, não tinha verba porque o Estado não fornecia. Então era tudo, a escola se autogeria. E minha mãe foi muito feliz nos anos que ela esteve à frente dessa escola. Cara, maravilha. Maravilha. Eu acho que isso é um depoimento bem bacana. Da mesma muito forma, bom, né? O pessoal se reconhecer no território, né, e ter orgulho e falar: minha mãe ajudou a tornar essa escola significativa para a comunidade. Parabéns para vocês. Isso. Eu também queria destacar o relato que a Regina Gomides fez aqui no chat. Ela é de São Bernardo, eu também sou de São Bernardo, Regina, em que ela relatou, depois se você quiser falar aqui para a gente, que ela trabalha no EJA e que ela acabou sugerindo para a secretaria que fizesse uma sala de acolhimento, né, de crianças para que as mães e os pais pudessem, então, frequentar o EJA, que saíram de um número X de sala, pequeno, 3 salas, para 5 salas na escola. Eu acho que isso é uma ação bastante importante. Vamos chamar aqui as pessoas para falar, então, cadê o Estênio? Cadê o meu amigo Estênio? Justamente, Estênio, você está por aí, meu amigo? Abre o microfone, Stênio. Já abriu. Roberto, boa noite. Solta o verbo. Boa noite. Então, eu noite. ouvi aí com muita atenção o que foi dito e tenho acompanhado as palestras mais como ouvinte, né, porque eu estou muitas tarefas ao mesmo tempo, então, mas eu tenho assistido todas as lives postas por essa brilhante equipe, né? A experiência que eu trago é o seguinte: eu trabalhei no São Bernardo do Campo no Florestan Fernandes, que é NEP Florestan Fernandes. E eu tinha saído de uma escola que era eu trabalho ali perto, viu, Estênio? Maria Osório Teixeira, atrás do Florestan Fernandes, certo? Eu conheço, então você vai saber um pouco dessa história. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque eu entrei na escola e já tinha havido do ano anterior uma discussão da implementação de um projeto de escola democrática, né? Quando eu entrei,
houve toda a movimentação que teve a questão não só da participação que já vinha acontecendo, mas foi reforçado. E eu me assustei, porque na primeira reunião que houve a HTPC da escola, aí estava presente o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, os professores, os módulos, com vez e voto. Todos, sem exceção, né? Aí aquilo lá me falei assim, nossa, eu acho que eu estou no lugar errado. Porque eu nunca tinha visto. Aí eu fui conversar com a diretora, isso no primeiro dia. Aí conversei com a diretora, a Cristina, vou dar os créditos para ela, porque ela coordenou todo esse processo, foi o coletivo que realizou. E o grande feito dessa proposta Escola Democrática, que me marcou, foi o seguinte, que eu vi na prática que ela pode funcionar, ela dá muito trabalho, mas ela pode se viabilizar, né? No primeiro momento, ela teve resistência, e no segundo momento, percebeu-se que mudou toda a estrutura da escola, por exemplo, até o eixo vertebrador da disciplina foi mudado por temas, né? Fez as salas muito seriadas, classificando os alunos em baixa, média e desenvolvimento desses alunos, de maneira que, em 90 dias, o processo de aprendizagem das crianças saltaram assim, significativamente. Além disso, existe um colegiado, eu não sei se deve ter participado, que é o quarteirão da educação lá, que se reúne em todas as escolas para debater pontos comuns, né? Trazer a escola de educação infantil junto com o ensino fundamental 1, para poder ver quais são as estratégias das pontes a serem realizadas. Então você percebe assim, que as propostas existem, nós conhecemos, né? O desafio é implementá-las, né? O resultado desse estudo, dessa experiência que eu tive, eu descrevi num artigo na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Infelizmente, não fiz pesquisa de campo, porque foi bem na época da destruturação aí ou da interferência do MEC, né, no corte das verbas do CAPES, né, e acabou prejudicando e desestruturando todo o pessoal da tutoria, coordenação da universidade. E acabou transformando esse artigo no estudo e no ensaio, porque também tem uma ponta crítica aí em relação à questão desse processo democrático. E isso me marcou, né? Hoje eu estou em São Paulo. Eu estava futuro em São Paulo e, de alguma forma, eu tenho levado essas discussões. Mas é muito difícil você construir isso. Mas eu estou, assim, levando essa discussão e fazendo com que alguns colegas se somem, né? Então, eu acho que nós temos um efeito multiplicador. Isso me marcou e eu acho que muito interessante, muito bacana. Eu não sei se você conhece essa proposta ou ouviu falar, mas ela existe e ela realmente mudou o quadro. Até porque essa escola, no ano anterior, tinha matado um aluno na frente da escola lá por agressão e tudo mais. Então, existia um processo muito forte de violência, né? Um outro caso também que sofreu alteração foi que na escola nós criamos uma banca da paz, né? Além das assembleias de sala, para poder discutir a questão da violência, se colocou mediadores para poder trazer o conflito para a discussão, né, entre as partes e tentar equalizar a paz, fazer com que a paz exista ali na escola. Que também foi um fruto também muito árduo, duro, mas que funcionou também, né? É isso, gente, o que eu queria falar para vocês. Obrigado. Muito bom, Stênio. Que ótimo, né? Que experiência fabulosa. E o Raimundo que faz parte dessa experiência também, né, Raimundo? Faço. Poder encontrar pessoas assim como vocês, Stênio, aqui no momento em que nós estamos, é de uma gratidão, eu não consigo aqui descrever em palavras, mas eu fico assim bem feliz, o que eu chamo assim de pontos de contatos, né? Ou teia, né? Ou rede, né? Então a gente precisa assim, a nomenclatura talvez não seja tão importante, mas a gente pode chamar de ponto de contato, pode chamar de rede, pode chamar de teia, né? A gente lembra da teia lá da aranha, os pontinhos em que um liga o outro, né? Para você ter uma ideia, eu tenho uma experiência ali na Florestan Fernandes,
e na Maria Osório Teixeira, que fica fica atrás de uma escola estadual que atende o grupo que sai da Florestan Fernandes, vai para Maria Osório Teixeira, que é uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio e EJA. E tem uma creche do lado, que eu não me recordo o nome aqui agora, e da creche vai para o Florestan vai para um quadrilátero ali, né, um quarteirão, como você mencionou. Recentemente eu participei de uma formação por professores, com os professores da Universidade de São Paulo, que faz parte desse quarteirão, e estavam falando sobre o Covid. Eu conheci isso agora, recentemente. Mas a minha história com Maria Osório Teixeira, ela vem de longa data, não é? Eu estudei no Maria Osório Teixeira, eu terminei o ensino médio lá em 1995, ocasião em que a Vila Ferreira, conheci ali, Vila Ferreira era uma favela enorme, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, e que a violência, assim, ela era muito marcante, de pessoas assassinadas todos os dias, por tiros, inclusive assassinaram um aluno dentro da escola na ocasião em que eu estudava lá. Então isso me marca porque eu morava ali na região, morava na Maria Osório, na Maria João de Deus, que é uma vilinha do lado da Castelo Branco, e isso me marca porque eu, além de ter passado por lá em 95, ter concluído o ensino médio lá, eu voltei agora, sou professor lá, andei pela cidade, andei pela escola aqui, tal, e voltei para lá agora, né? Assim, voltei para lá como professor do estado, né? Encontrei ainda professoras minhas, ex-professoras minhas lá. Eu volto para lá com a graduação, a pós-graduação, um livro lançado, publicado, na verdade, né? E aí a conversa que eu tenho com os jovens que estão lá hoje, né, é que assim, eu não sou de fora, eu falo para eles, não sou de fora, não estou de passagem aqui e não estou chegando agora, não é? Então eu já sou daqui de muito tempo, e o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês precisam romper com o isolamento cultural. Então a gente que é da periferia está e que vive ali naquele ambiente que melhorou bastante, chegou uma urbanização, ainda que eu entenda que é uma urbanização parcial, mas chegou, saiu os barracos, construíram predinhos, abriram ruas, não é? E aí ficou um pouco melhor, mas enfim, o que eu falo para os meus jovens estudantes, que eu dou aula lá no EJA, tenho aula no ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro ano, é que eles precisam romper com o isolamento cultural em que eles foram submetidos. O que significa isso? É que a gente precisa romper. Eu que sou da periferia, eu não preciso dizer para vocês, mas assim, eu tenho uma trajetória bastante assim complexa, que eu não vou estender aqui, porque a gente passa do tempo, mas em outro momento a gente pode contar, de entender assim, olha, eu precisei me manter vivo dos 14 aos 29 anos, não é que esta é a faixa etária em que um indivíduo como eu é morrível, 100% morrível, mas é que eu tive que romper eu tive que passar essa catraca, né? Pular essa catraca, que eu falo das catracas invisíveis, está no meu livro aqui, depois eu publico, eu coloco o link aqui para aqueles que quiserem. Então eu tive que me manter vivo. Eu cheguei aqui em São Paulo, vim do Piauí, eu cheguei em São Paulo com 17 anos, e eu tive que me manter vivo, vivendo naquele espaço ali, para chegar, para fugir dessa estatística de ser um sujeito morrível entre os 14 e 29 anos. Né? Depois disso, eu tive que tentar escapar. Olha só que coisa terrível isso, mas a gente precisa dizer, porque as pessoas não. Eu tive que escapar, tentar escapar de uma forma ou de outra das abordagens forjadas da polícia. Né? Então, porque esses sujeitos que moram
que estão quilombados, vamos dizer assim, em uma determinada região da cidade, em determinado território da cidade, ele é morrível e tem que escapar da abordagem forjada da polícia, senão você responde por um ato que você não praticou. Né? E por último, e mais complexo, é romper com este isolamento cultural. O que vem a ser o isolamento cultural? É aquele em que você não, o isolamento em que você não pode, não tem direito de usar a cidade, por exemplo, né? Porque quando você sai para a cidade, você é monitorado desde a hora que você põe o pé na rua, ou monitorado pela polícia, monitorado pela madame que está segurando a bolsa quando te vê, é monitorado pelo segurança da loja, é mal atendido no estabelecimento, é olhado de forma estranha ao entrar no shopping, e ainda, para além disso, o que você apresenta como sendo uma verdade, as pessoas suspeitam de que aquilo não pode ser correto e que é preciso ela consultar um outro indivíduo para conferir se aquilo que você está dizendo faz sentido. Eu enfrento isso todos os dias, né? Então, acho que está ali, você trazer essa experiência de contato, né, me faz relembrar muitas coisas. E essa conversa é que a escola pública democrática precisa fazer, né? É uma conversa de combate ao racismo, né, Sim, Raimundo? sobretudo, Vamos falar com todas as letras, falar, você passa por isso porque você é um homem negro. Sim. E aí a escola tem que combater o racismo para ser democrática. Sim, tem que combater. É um debate que é preciso fazer, mas que é preciso também ter coragem de fazer esse debate para não prestar um desserviço, que às vezes a pessoa se aventura a fazer o debate e acaba prestando um desserviço. Né? Direitos humanos, escola pública democrática, esses encontros que nós estamos fazendo aqui, a disponibilização de conteúdo, a formação dessa teia, dessa rede, tem o compromisso de subsidiar ou de auxiliar ou de fazer as pessoas se encontrarem essas experiências, Stênio, encontrarem e falar assim, olha, eu vou fazer o que o Stênio fez, eu vou fazer o que o Raimundo fez, vou fazer o que a Andréia faz, o Cláudio, Rodrigo, Flávia, Heloísa, Renata, Maria, o que esse pessoal estão fazendo para combater racismo, para atender aos direitos humanos? A gente precisa saber. Não a gente fica sozinho, ilhado, isolado culturalmente, porque a gente não tem contato com as técnicas e os saberes que estão dominando, então a gente fica isolado culturalmente, precisa romper isso, não é? Eu vou chamar então a Heloísa. Boa noite, Fala, Heloísa. Heloísa. Abre o microfone, querida. Saudações aos colegas e às colegas do curso. E estou no curso de Direitos Humanos, o quanto que eu tenho aprendido aqui a primeira vez, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos. À medida que as pessoas foram falando, eu tentei costurar aqui um pouquinho, né, para trazer essa narrativa a partir de um lugar de uma mulher preta que milita no movimento negro, que milita no movimento de mulheres negras, que atua nos coletivos feministas, que trabalha junto com a minha parceira, que também está fazendo esse curso, a Marcela, na Comissão de Educação e Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de Educação, onde a gente tem vivido vários enfrentamentos. Também estamos no Fórum Araceli, que é um fórum que trabalha com enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Dialogamos um pouquinho ontem aqui, né, sobre a questão do episódio com a menina de 10 anos, compartilhando o que vivenciamos aqui em Vitória. E, então, quando o Raimundo estava falando, gente, na mesma hora, eu recebo automaticamente as notícias do GLE10. E saiu aqui, ó. Na hora que ele falou, eu recebi. Foi publicado agora. Existe o racismo no Brasil? E aí, velho, faça o teste do pescoço. Meta o pescoço dentro da joalheria e conte quantos negros são balconistas. Então, aqui dá
para a gente pensar vários movimentos. E tem tudo a ver com o tema desse curso. Porque quando a gente fala, escola pública e democrática, primeiro a gente precisa trazer o desafio hoje, que é a democracia. Parece que está, né, colocado, mas é um dia de cada vez diante desses retrocessos que a gente está vivenciando, com esse desgoverno e a corja toda que está com ele. Então, temos sentido na pele, né, principalmente nós mulheres, pretos, a população periférica. Então, e aí eu fiquei me perguntando, gente, como é que é a gente trabalhar com essa perspectiva da democracia diante do fascismo, do racismo, do sexismo, LGBTfobia que está dentro da escola? Porque se a escola ela é uma estrutura social, tudo o que acontece na sociedade está dentro da escola. Então, quando as pessoas falam assim, aqui não tem racismo, eu já fico preocupado porque lá o bicho está pegando. Porque a pessoa dizer que não tem racismo, se o racismo está no mundo. E então eu trago essa provocação. A gente cresce ouvindo assim, que democracia é vontade da maioria, não é isso? E se a maioria for fascista? E se a maioria for racista? Sexista? E aí a gente ressignifica. Democracia não é a vontade da maioria. A democracia tem como princípio a garantia dos direitos humanos e das legislações vigentes. Então, tem momento que, mesmo que a maioria opte em expulsar o menino, e a gente sabe que menino é esse, que corpo é esse, que local é esse que esse menino mora, a gente precisa dizer, por que nós vamos expulsar? Se nós temos a lei que garante que esse menino tenha direito, que tal a gente entender o lugar desse estudante? Vamos imaginar que fosse filho da diretora, branco, rico, e tivesse as mesmas ações que esse estudante que nós estamos querendo expulsar aqui. Nós expulsaríamos? Ou a gente dialogaria? E outra coisa, se ele está praticando violência, como é que será que está essa vida desse estudante? Será que a gente não precisa entender ele, trazer, protagonizar, conversar, entender a estrutura familiar? Então, trago também essa provocação. Eu compartilhei aqui, com algumas pessoas, um livro que tem me ensinado muito nessa questão da democracia, que é da Márcia Tiburi, que ela fala como dialogar com fascista, né? Como conversar com fascista. E ela traz pistas bacanas para esse diálogo, porque, gente, muitas vezes, eu acredito que não só eu, quem está aqui, a gente fala assim, pelo amor de Deus, eu não consigo dialogar com essa pessoa, não. Dialogar com Bolsonaro, por exemplo, eu fico imaginando o que deve ser com aquele homem que não é um homem, não é uma coisa. Então, a gente imagina o que é. E aí ela traz pistas para a gente pensar. A fala, né? E aí, dialogando aqui com a Andréia, Estênio, Raimundo, que eu entrei um pouquinho atrasada, mas principalmente na fala do Raimundo, quando ele traz as vivências dele, a gente precisa considerar e aprofundar na questão dos territórios. Eu e a Marcela, a gente tem participado como formadoras de um curso aqui em Vitória para coordenadores e coordenadoras das escolas que se chama Territórios do Viver e Conviver. Muitas vezes as pessoas que trabalham na escola, elas são estrangeiras. Moram num determinado bairro, para com o carro lá, entra na escola, dá aula, termina o horário, entra no carro e vaza. Não pesquisa que território é aquele, não pesquisa como surgiu aquele território, as relações, as dificuldades que esse território está vivendo com a saúde, né, com assistência, com segurança. Então, é um estrangeiro que chega lá, deposita, e eu estou falando no lugar de professora, deposita e sai. E aí, trazendo um pouquinho desse lugar. Já tive vivência como diretora escolar em Guarapari, supervisora, quando o pedagogo era supervisora, orientadora, pedagoga, inspetora escolar, que eu tenho uma pós-graduação em inspeção, então atuei como inspetora escolar, professora ao longo da minha vida, 20 anos, e atualmente coordenadora de uma comissão de educação e direitos humanos. Eu tenho um olhar
de fora da escola e de dentro da escola. Agora, lembrando, ó, é um olhar da Elo. E aí, a partir desse lugar de fala. Bom, e aí a gente traz, então, essa relação com o território, e eu preciso dizer o meu incômodo quando as pessoas chamam as nossas crianças de menor, ou fala bandidinho ou bandido. Gente, me desculpe, isso mexe muito comigo. Por quê? Essas crianças, esses estudantes, eles muitas vezes não têm relação de pertencimento com a unidade da escola. Por quê? Eles não fazem parte da construção do projeto político-pedagógico. E essa relação de não pertencimento, muitas vezes eles têm a escola como inimiga e vai lá, destrói o orelhão, risca a cadeira, risca a mesa. E eu conheço territórios periféricos que a escola é mantida intacta. Por quê? Porque os estudantes, a população, a comunidade escolar, faz parte do processo de construção do proposta pedagógica, das reformas. Porque bandido é que está lá na Assembleia. E é bandidão, não é bandidinho, não. Então, a gente precisa pensar, aqui quando a gente fala de escola democrática, olha só, escola pública democrática. Olha onde que a gente está adentrando. Então, a gente precisa defender, no meu olhar, a escola pública, entendendo a dimensão do que é a escola pública. Porque parece redundante, mas nem toda escola pública ela é democrática, felizmente. Vitória já tem ao longo de, acho que, Marcela está aqui, eu acho que quase 20 anos, que nós temos eleição de diretores e diretoras. Então, os diretores e diretoras são eleitos democraticamente pelas famílias, não estou usando pais aqui, pais é uma categoria patriarcal, famílias, considerando mulheres, 2 mães, 2 pais, avós. Então, as famílias votam, os profissionais votam e os estudantes votam. Vitória, a gente levanta à frente as crianças, a partir de 6 anos, elas elegem os diretores e diretoras de escola. Então, isso é um projeto, a gente sai na frente, né, a nível de alguns estados, e quando a gente fala isso, eu vou tentar não me estender, até porque, né, a proposta é ouvir as narrativas, nós precisamos falar de qual é a nossa concepção de escola, qual é a nossa concepção de estudante, qual é a nossa concepção de ensino, qual é a nossa concepção de aprendizagem, qual é a nossa concepção de gestão. E essa concepção, ela precisa o tempo todo ser reconstruída. E é por isso que nós estamos aqui, eu acredito, que os materiais, os livros, as narrativas vão contribuir para que a gente pense, né, nesse processo de construção que não está dado. A nossa formação é uma formação europeia, racista, patriarcal, fascista, machista, LGBTfóbica. Isso está na nossa formação. Sair desse ciclo não é fácil. Então, às vezes, nós externalizamos aquilo que historicamente aprendemos. E eu tenho dito na formação de professores e professoras, que é o que a gente trabalha, que muitas vezes a gente está lá e cá, ó, passado e presente. Então, dividido na escola que eu aprendi, né, como eu aprendi, mas eu aprendi AEOU, mas eu aprendi Babebi Babu, como eu aprendi, mas a professora dava castigo, mas a professora fazia isso, porque fazia. Eu falo, cara pálida, saia desse lugar. Saia desse saudosismo. A escola que temos hoje não é a escola que você estudou no passado, os estudantes não somos nós, são outros estudantes, outras realidades, outras necessidades. Então, precisamos, enquanto professores e professoras, sair do lugar onde aprendemos que dá. Eu não fiquei doente, eu não morri, né? Eu sei ler, eu sei. Ok, era outro mundo. Então, agora, nós estamos dentro de outras realidades e a gente precisa entender que mundos são esses. Quais as necessidades, as subjetividades dentro da escola. E esse caminho não é fácil. E eu trago aqui os desafios para encerrar minha fala. No meu olhar, a partir do que eu escuto aqui, do que eu vou, né, construindo. A reconstrução do currículo, trabalhar mais junto com os conselhos de escola. A escola precisa ser um lugar colorido, vivo.
as estudantes, os estudantes precisam querer estar na escola, não só pela merenda e pelos colegas, porque a gente ouve muito isso, né? Pela merenda e pelos colegas. O que você está mais sentindo falta na escola? Dos colegas. E alguns falam, na merenda. Nós estamos trabalhando ciclos virtuais com estudantes. Nesse momento de pandemia, a gente escuta isso. Então, não dá. Então, precisamos dar cor, dar vida a essa escola. E, quando a gente fala da questão do racismo, Raimundo, querido, não é só quem trabalha com direitos humanos, é leis federais. Não tem que querer, é obrigatório. Quem não sabe que corra atrás para aprender. Temos a Lei 10.639, temos a 11.645, uma de 2003, outra de 2008, são leis federais. Então, a questão do estudo da África, da cultura e história africana, afro-brasileira, indígena, é lei. Está errado quem não faz. Né? Que é questão até de Ministério Público. A escola ela é obrigada a fazer. Então, isso não pode ficar quesito de quem tem ou quem gosta. É obrigatório, todos e todas as professoras têm que trabalhar. É isso que eu compartilho um pouquinho. Se o meu tom eu excedi, eu peço desculpa, que eu me empolgo, é coisa de corpo militante, mas já agradeço a acolhida e a oportunidade de ser escutada, tá? E dizer o quanto que eu aprendo muito com vocês, e vou continuar aqui escutando. Gratidão. Heloísa, a gente que tem o privilégio de poder ter você aqui falando, né? A partir do seu lugar de fala e contando essa experiência maravilhosa do Espírito Santo. Se tem uma coisa boa nessa quarentena, né, gente? Que a gente aprendeu a usar apertar esses botões aqui, poder ouvir gente que estaria tão longe de nós. Nós estamos aqui em São Paulo, então, para mim é uma alegria, né? Conhecer e ouvir a Heloísa. É uma maravilha, né? A Heloísa traz uma fala bastante forte, né? Assim, intensa, e que eu acho que ela fala da questão do território, né? Outro momento nós comentamos aqui sobre a organização do projeto político-pedagógico, Heloísa. Eu acho que é essa teia que a gente fala, né? Desses pontos de contato, inclusive nas nossas falas, e pessoas do Brasil inteiro se encontrando. Ontem tinha uma menina da Bahia relatando uma experiência dela, achei assim muito fantástica. Hoje a gente tem aqui a Heloísa, de Espírito Santo. Eu acho que tem um lado bom, né, André, que a gente está aprendendo agora a encontrar pessoas de... Raimundo, eu estava ontem aqui também com você. Estava ontem aqui? Não consegui ligar a câmera, mas a minha voz ecoou. Ah, que maravilha. É legal, bacana. Então, chama atenção para essa questão do território, né? Que o território, a gente falava da organização do projeto político-pedagógico, e eu acho que a gente não pode, nós professores, professoras e outras pessoas envolvidas neste processo de fazer uma escola mais colorida, de fazer uma escola mais com vida, menos racismo, né, do cumprimento das leis, né, que estão aí. A gente precisa ativar essas leis, né? Eu não sei se é legal, mas enfim, eu acho que a lei é como um interruptor. A gente tem que dar uma apertadinha lá, então estimular para ela, né, que ela por si só ela não funciona, fica lá. Então a gente precisa estimular, ativar, que a lei nasce com uma vontade popular, e essa vontade popular ela não para quando a lei é publicada e é promulgada, né? Então a gente precisa ficar ativando essa lei constantemente. Agora, eu acho que é bastante significativo, porque a escola precisa conhecer o território, os professores precisam conhecer o território. Senão a gente elabora um projeto político-pedagógico lá que não tem nada a ver com as crianças e jovens que chegam sistematicamente todos os dias lá, não é? Então a gente precisa conhecer, dar uma voltinha. Eu falei aqui, Heloísa, que a gente precisa dar uma voltinha no bairro, ir lá na feira, ir no centro cultural, ir na associação Amigos de Bairro, ir no terreiro, né? Tem sempre um terreiro, vai na igreja, né? Procurar conhecer as pessoas, né? do entorno ali. Essa ideia de você casa, carro,
carro, escola, sala dos professores, sala de aula dos professores, carro, casa. Não, não existe, não pode. Sai desse circuito fechado, né? Vamos abandonar esse circuito fechado para poder conhecer a comunidade, que é uma maravilha. Depois tudo muda, né? Às vezes a pessoa não se sente segura para fazer isso, porque tem medo de uma coisa ou de outra, mas enfim, vai conhecendo. Eu já tive a feliz oportunidade de fazer o ATPC próximo à Boca, né? Então conversei com o cara da lanchonete, falou, tal dia eu venho aqui com os professores e professores da escola Ivone Frutuoso Prodóximo, para fazer eu dei um rolê no bairro com as professoras e os professores e fui lá para Boca. Então lá chegamos, lá tinha fruta, e aí nós ocupamos aquele espaço ali, e um dos rapazes lá que estava servindo a droga viu a professora, professora, tudo bem, então abraçou a diretora, fez aquele auê todo. Quer dizer, né, é preciso a gente meter a cara nesses lugares, né, enfim, para conhecer o território, que tudo muda, gente. Depois que vocês conhecem o território, nós estamos aqui com 132 pessoas, depois que vocês conhecem o território e as pessoas ali do território, tudo muda. Tudo muda. Acabou birrinha em sala de aula, acabou desrespeito em sala de aula, acaba tudo. Eu não estou aqui pregando uma coisa que eu não tenho experiência. Estou falando porque eu tenho experiência um pouquinho, né? Eu sei que tem um montão de gente com muito mais experiência do que eu, mas eu já experienciei isso. Quando a gente vai para o território, as coisas mudam, tá? Então tente, faça a experiência de conhecer o território onde você trabalha. Carla Augusta, boa noite. Sou eu, professor. Vocês me ouvem? Claro, ouvimos. Que bom. Então, eu falando de território, eu acabei me recordando que eu trabalhei há alguns anos no Taboão da Serra, né, que é próximo aqui de São Paulo, e lá nós tínhamos uma proposta que vinha da Secretaria Municipal de Educação dos professores irem conhecer as famílias, né? Então, a gente devia fazer um relato e tudo mais, porque a proposta central da cidade era que a cidade fosse educadora, né? Numa visão muito próxima do Pacheco, assim, e aí, ao trazer isso, foi muito engraçado, né? A escola, ela ficava na frente de um córrego, então tinha uma avenida que ia sentido, né? Passava na frente, as peruas escolares estacionavam, era uma escola municipal e do lado uma escola estadual. E do outro lado do córrego tinha a via para vir, né? E uma pontezinha de nada. E nesse córrego não tinha nenhuma proteção. Então as crianças saíam correndo na frente dos ônibus, paravam assim, tipo, né? Vou cair no rio, não vou cair no rio. E frente a todas essas vivências que nós fizemos, uma das colocações das famílias foi, gente, a gente precisa fechar pelo menos com uma gradezinha, esse córrego, que a gente está vendo a hora que uma criança vai cair dentro do córrego. E por conta dessa gestão democrática, de poder dialogar e conhecer essas famílias, foi muito bacana, porque a prefeitura fez uma parceria, né? Na verdade, a prefeitura se mobilizou, a secretaria se conversaram, então a Secretaria do Transporte com a Secretaria da Educação fizeram, olha, gente, estamos recebendo todo o relatório das professoras, está dizendo que os pais querem que dê uma proteção, porque está perigoso para as crianças. Em 1 ano e meio foi acertado todo o córrego, e a maior alegria dos pais no ano seguinte era chegar na escola, tá vendo? Foi porque eu pedi que fecharam a entrada para o córrego. Então, o quanto é que é importante a gente poder ouvir as famílias e direcionar as ações para que as coisas vão além dos muros da escola. É isso. Obrigada. Ai, Carla, querida, né, gente? Não sei se vocês conhecem a professora Carla, mas é uma mulher empolgada, né, e que mostra essa ligação com a comunidade e a importância disso se transformar em políticas públicas, né? Não apenas de educação, mas de melhoria do território, não é, gente? E aí, quem mais que está na lista para falar? Porque olha só, já chegamos em 1 hora que nós estamos aqui. A gente nem viu o tempo passar.
André, eu queria só falar uma coisa aqui, chamar a atenção para uma fala da Heloísa, que eu acho que é super importante, aí eu vou juntar com o que a Carla trouxe agora, que são os ressignificados que a gente faz junto à comunidade, né? E com nós mesmos dentro da escola. Eu acho que isso é importantíssimo, essa ressignificação para a gente construir uma escola democrática, porque eu fico pensando, aí eu comecei a pensar enquanto ela falava, já que a gente está dialogando com o Freire, né, quando ele foi escrever lá o livro Pedagogia da Esperança, ele foi se reinventar por as visões e as questões que foram levantadas pelos movimentos feministas na crítica ao livro dele, né, a qual chamaram em alguns momentos de que era palavras machistas, por ter o patriarcado ainda junto, entre outras questões. E aí eu fico pensando nesse ressignificado o tempo inteiro, e que eu acho que é um exercício que a escola democrática quer construir uma escola democrática, a gente que está disposto a construir esse espaço democrático tem que fazer, que é esse ressignificado não só de valores, mas de posições, né, de rever conceitos, de rever processos, de rever a nossa questão interna, porque eu acho que passa primeiro por a gente, né, essa ressignificação dos nossos aprendizados, dos nossos ensinamentos, do nosso jeito de se organizar dentro do espaço escolar. Eu acho que é tudo uma ressignificação. Eu acho que essa palavra ela tem que ficar constante rodando com a gente, para a gente se rever, para a gente se ressignificar. Porque sem esse ressignificado, eu acho que não há avanços, né, dentro dessa questão do espaço democrático. Né? Ele é essencial dentro desse processo. Eu acho que aí essas nossas trocas aqui, eu acho que são riquíssimas em vários sentidos, mas nesse sentido de provocar a se ver nesse lugar, né? Em que lugar eu estou? Né, onde é que eu estou aqui? De fato, eu estou me ressignificando? Como é que eu estou me vendo nesse espaço? E aí, o bom de tudo isso é que não é uma crítica, é uma provocação de reflexão, né, que os nossos colegas traz e que faz a gente pensar e refazer um processo de mentalização da nossa profissão, do nosso processo dentro da escola e dentro da sala de aula. E assim, eu sou muito grato por essa questão de estar aqui nesse curso com vocês, mas dessas provocações que esse curso traz, né? E essas rediscussões, porque é uma rediscussão. Né? E aí eu quero só fazer uma brincadeira aqui, uma provocação, que a lei não tem que ser só o disjuntor da luz, não, ele tem que ser igual uma campainha, tem que tocar para perturbar quem está lá dentro, nem que saia correndo e volte e toque de novo. Porque se você não provocar, não vai fazer sentido. A campainha, eu acho que todo mundo já fez isso aqui quando era criança ou adolescente, toca a campainha e sai correndo. Incomoda eu quem está não dentro. fiz isso, não. Não, Incomoda quem está dentro de fez casa. Ninguém fez. Eu vou falar igual eu falo para meus alunos, ó, se falar que eu falei isso, eu nego. Não, Cláudio, é verdade, olha só. Tá gravado. O Tá Cláudio tudo traz... gravado. Ô, gente, eu tenho que ser chata aqui e falar para vocês. Eu não sei quem mais tem aí na lista para falar. Senão o povo vai embora antes da hora aí. O Vinícius Simas, ele quer compartilhar uma experiência. Eu acho que é bacana, não é? Mas o Cláudio traz uma coisa importante, que é a reconstrução do conceito, viu, Heloísa? O Escola Pública Democrática tem o que completa a nossa conversa é isso, a Escola Pública Democrática reconstruindo conceitos, porque a gente entende que isso, a gente tem a lei, tem as coisas aí, tem a legislação toda, mas se a gente não reconstruir, né, não fazer eles funcionarem, ficam só no papel. Mas, enfim, Vinícius Simas. Para a gente encerrar, porque a gente está passando do tempo, né, Andréia? O combinado era 1 hora, né? É sempre combinado 1 hora, mas nunca a gente consegue. Cadê o Vinícius? Vinícius? Solta o verbo aí, Vinícius. Ih, será que ele engasgou? Caiu? Vinícius? Acho que ele caiu. Não sei se alguém mais quer falar enquanto ele não está aí. Ele está sem o áudio. Cadê seu áudio, Vinícius? Vinícius? Opa, acho que voltou. Boa noite a todos. Eu
estou aqui acompanhando o curso, sou uma das pessoas que ajuda no chat, e a gente falou sobre a importância de conhecer os territórios para trazer uma educação eficiente, né? E, bem, eu sou aluno de licenciatura, então eu não tenho experiência ainda na docência, mas eu tenho experiência como aluno. E eu queria compartilhar uma que foi no meu processo de alfabetização. Eu estava na escola e eu estava precisando aprender a letra D e a letra B. E aí a escola ela fica uma rua atrás da minha casa, e aí a professora, para explicar tudo isso, ela também morava aqui no bairro, a professora Antônia, acho que é uma forma de elogiar a atitude dela. Ela trouxe um pacote de pão do mercado, o mercado que todo mundo vai para comprar o pão, e ela levou esse pacote de pão, que é uma coisa do bairro, uma coisa popular, e usou no meu processo no meu processo de alfabetização. Então, assim, conhecer o território que aquela professora conheceu ajudou, auxiliou no meu processo. Então, às vezes, falta, uma experiência para alguém, uma iniciativa, e aquilo que a professora fez na minha primeira série é uma coisa que me marca até hoje. Então, é só isso mesmo, eu gostaria de relatar. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Ai, gente, eu que fico emocionada, porque o Vinícius é da nossa equipe da Plataforma Digital Plural. Ele é calouro na Universidade Federal do ABC, e ele já é formado em técnico em mecatrônica, não é isso, Vinícius? E agora vai ser professor, provavelmente vai ser um professor da área de ciências, de tecnologia. Então, eu que estou aí quase chegando nos 50 anos, quando vejo um jovem como o Vinícius aqui, falando dessa experiência que é puro Paulo Freire, né, gente? Venhamos e convenhamos aqui. Quem conhece o Paulo Freire vai ver, né, nessa professora Antônia que ele está elogiando aqui, que fez a sala de aula ser democrática, né? Trazendo o território, a experiência de vida daquela família, daquela criança, para puxar o processo de alfabetização. Então, é muito legal a gente falar que a escola pública democrática, ela se preocupa, como a Heloísa tinha falado aqui já, com um currículo diferente, né? Com metodologias que são colaborativas, que são populares. Então, gente, desculpa que eu falei aqui, mas eu fico emocionada que agora, ó, vocês estão vendo a geração nova de professor que estão chegando aí? A licenciatura na UFABC está abrindo esse ano. Então, esses alunos, eles estão chegando aqui com essa garra, com essa energia. Eu quero dar os parabéns. E nem na sala de aula presencial nós estamos, eles são obrigados a encarar a gente aqui nessa Sky Levanta da internet. Então, isso é para dar esperança para o pessoal ir dormir feliz, ver que nem tudo está perdido, não é mesmo? Eu acho que essa equipe que está nos ajudando aqui, por intermédio da Andrea, merece o nosso todo respeito, né? O Vinícius traz uma experiência assim que também me emocionou, né? Justamente porque ele está na graduação, está fazendo licenciatura, já é uma pessoa. Não é que você não tem experiência, você tem experiência, isso que você relatou é uma experiência, né? Então, e com a escola, gente, com a escola todos nós temos experiência. O legal é que nós nunca abandonamos a escola, né? E que em tempos democráticos a escola é a única instituição que nós somos obrigados a frequentar, né? Então, desde criancinha, quanto tempo você tem de escola? Não, eu tenho 5 anos não, 5 anos não. Eu, por exemplo, estou com 49 anos de idade e tenho 49 anos de experiência na escola. Entendeu? Porque desde criancinha na escola, agora trabalhando na escola, levando minha filha na escola. Quer dizer, a escola nunca. A gente tenta sair da escola, gente, mas não. Por isso que tem que ser um ambiente colorido, como a Heloísa falou, um ambiente gostoso, de respeito, né, seguro para as pessoas, para todos nós. Então, é um local onde a gente tenha a possibilidade de ir e vir e ficar, conforme está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, né, o direito de ir e vir, estar e ficar. Então, a escola, a gente tenta sair dela, mas ela nunca sai da gente. Né? Viu, Vinícius? Você tem experiência, e essa experiência sua nos abrilhantou aqui nesse final de conversa de hoje, nesse 5º encontro que nós estamos fazendo, para a gente ir assim um pouco contente, sabendo que apesar dos pesares, tem trabalhos magníficos sendo feitos, né? E que os professores e professoras que irão para a sala de aula no futuro breve,
certamente eles não terão a mesma percepção daqueles que me formaram, né? Então, eu lembro de uma experiência muito desagradável com a professora de estudos sociais, em que eu perguntei para ela assim, quantos países tem no mundo? Ela falou, que é isso, menino? Que pergunta é essa? Quase jogou o livro em mim, né? Eu não lembro, eu estava no 7º ano, eu falei, meu, mas isso é uma pergunta que eu uma curiosidade que eu, enquanto Raimundo, criança, queria saber. Me fez lembrar que eu perguntei para o professor de química uma vez, para que serve essa fórmula que você está pondo na lousa? Eu queria saber se servia para fazer plástico, o quê? Ele achou que eu estava, ele falou assim, serve para você passar no vestibular, né? Ele achou que eu estava zoando com a cara dele. Então, muito legal o Raimundo falar que as crianças são curiosas, que a escola pública é essa escola que acolhe e respeita a curiosidade das crianças, né? Sim, toda pergunta, gente, toda pergunta é importante na sala de aula. E a gente precisa, às vezes, não está num dia bom. Eu tenho exercitado isso muito em sala de aula. Às vezes que você não, mas enfim, todas as perguntas são importantes, né, e elas precisam ser, a gente precisa dar uma resposta, né, então respira, se controla, faz um exercício, é um exercício difícil, mas a democracia começa ali, quando você é capaz de ouvir algumas perguntas que às vezes tira você do eixo, não é? Desequilibra um pouco a gente ali, às vezes perguntas pessoais mesmo, sobre a sua roupa, sobre o seu estilo, sobre o seu cabelo, sobre o seu óculos, sobre de onde você mora, da região, quem é você, de região que você por conta que sotaque é esse, você é da Bahia, você é do Piauí, você é do Ceará, eu ouço isso todos os dias. Mas, enfim, eu estou exercitando essa questão do equilíbrio, do eixo, para a gente se manter no eixo, né, e dar uma resposta, porque todas as perguntas vindas de jovens, dos nossos estudantes, merecem uma resposta. Né? Então, e aí é onde inicia o exercício da escuta. Né? Então, como que eu falo de democracia se muitas das vezes eu não consigo ouvir e responder aquilo que me pergunta. Então, essa é uma experiência que eu trago desde sempre, nunca esqueci, tenho tentado esquecer, mas não consigo esquecer. Professor... André, olha, vamos para as palavras finais, não sei se tem mais alguém. Gente, mas é muito legal esse momento que a gente recorda as nossas histórias escolares, né? Que a gente lembra, eu acho que tem muito isso que o Raimundo falou, né? O Cláudio, de ressignificar, né? A Flávia, de falar assim, olha, conhecer a minha história, a história dessa comunidade. A Heloísa, que falou, né? Também de sair daquela ideia, na minha escola era assim, todo mundo era obrigado a ficar calado, não sei o quê, sobrevivi. E não, né? A gente mudar essa escola. Então, gente, nós vamos ter que encerrar por causa do avançado da hora, né? Mas eu queria agradecer todo mundo que escreveu aqui no chat, tantas pessoas compartilhando experiências aqui no chat, a Helena, a Amélia, a Amanda, né? O João, entenderam? É tanta gente aqui, ó, eu não consigo nem acompanhar, não sei nem para que lado eu olho. Mas para agradecer do pessoal, apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Momento de muitas perdas, momento de tristeza para muitas famílias, o pessoal vir aqui ainda com um restinho de ânimo, cultivar essa esperança, né? De que, como disse alguém aqui no chat, né? Que a escola pública democrática somos nós, não é nenhum prédio, né? Não é só uma lei, não é só algo que está lá materialmente, a parte do que nós somos, né? Então, eu queria agradecer a cada um que esteve aqui essa noite, que é essa escola pública democrática, seja aqui em São Paulo, na região metropolitana, lá no Espírito Santo, no Piauí, Minas Gerais, tudo quanto é lugar que o pessoal está aqui. E aí, esperar encontrar vocês nos nossos próximos encontros, tá certo? Na próxima quinta a gente está aí de novo, fazendo essa nossa segunda rodada. Todo mundo que já falou aqui hoje está mais que convocado para falar de novo. E quem não falou, a gente espera que vocês tenham perdido a vergonha, né? Entendido qual é a metodologia do curso, que é de falar, colocar suas dúvidas, suas angústias, narrar suas experiências e assim construir um repertório em comum,
né, com os amigos e as amigas educadores e educadoras que estão por todo o Brasil para fazer com que a escola pública seja de fato democrática, tanto agora no contexto da pandemia, quanto posteriormente no cenário pós-pandemia, que teremos que fazer muitas ações, ouvir e acolher muito as famílias para reverter o quadro, né, que nós estamos vivendo, que é dramático no nosso país. Então agora, gente, vou pedir aí, não sei se alguém mais quer falar tchau, mas se não, eu vou apertar o parar de gravar aqui, todo mundo aí que está assistindo, abre a câmera, dá o seu tchau, enquanto eu acho o botão, tá certo? E aí o pessoal vai parar a transmissão também lá nas redes. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos.